Suyan Soen, sou personal trainer há mais de 15 anos. Sou formada em Educação Física pela PUC, pós-graduada em Treinamento de Força pela FMU. Está sendo um prazer para mim estar falando hoje aqui para a NutriFit Week, ao lado de palestrantes de super renome. E o tema que eu vou abordar hoje é um tema muito interessante e a dúvida de todo mundo, que é: a musculação emagrece? A minha resposta é sim, a musculação emagrece. E agora a gente vai saber por que a musculação emagrece. Para eu explicar melhor para vocês como isso ocorre, a gente vai entrar, eu vou começar a explicar ponto por ponto quais são os fatores aonde a gente pode comprovar que a musculação emagrece. Nessa toda a minha vida de trabalho, toda a minha experiência, eu vejo através das consultorias que eu dou de que eu tenho resultados assim práticos de que realmente ela emagrece sim. Para a gente começar a entender como que esse processo acontece, eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios aeróbios e os exercícios anaeróbios. Então, aonde que a musculação entra aí? A musculação entraria com exercícios anaeróbios. Vamos falar um pouquinho do que é o exercício aeróbio. Exercícios aeróbios são aqueles exercícios de média e longa duração e de intensidade moderada. Então, vou dar um exemplo: corrida, a natação, uma aula de spinning, uma caminhada. Esses são os exercícios aeróbios, que são aqueles exercícios onde todo mundo vai recorrer a eles para o emagrecimento. De que maneira os exercícios aeróbios eles ajudam nesse processo de emagrecimento? Com o gasto calórico, tá? Então são exercícios, repetindo, de intensidade média, moderada e uma duração maior, onde o substrato usado para fazer, ou seja, a energia, o que eu vou usar para fazer, o que o corpo vai usar para fazer o exercício aeróbio? Eu vou usar como fonte de energia a gordura. Então, no momento em que eu estou realizando o trabalho aeróbio, eu estou gastando caloria. Agora, qual que é a diferença entre ele e um trabalho anaeróbio? Aí eu vou entrar com a musculação. O trabalho anaeróbio é um trabalho de curta duração e alta intensidade. Então, o que entra no trabalho aeróbio? Entra a musculação, os trabalhos com peso, entra os arremessos. Então, são aqueles exercícios onde um período curto em que eu realizo um esforço maior em períodos curtos. Aí o substrato usado já é diferente. Eu vou usar o glicogênio e fosfocreatina. De que maneira ele vai ajudar a gente no emagrecimento? Os exercícios anaeróbios, que no caso é a musculação. Isso eu vou contar para vocês mais para frente, tá? Então, a diferença é, no trabalho anaeróbio, às vezes, eu não gasto no momento de realizar esse trabalho tanta caloria como nos trabalhos aeróbios. Mas tem um segredinho aí, essencial, que eu vou contando para vocês de como o trabalho anaeróbio, que é a musculação, vai entrar no processo de emagrecimento. De que forma a musculação vai entrar no processo de emagrecimento? Fazendo uma sessão básica de musculação, não é dessa maneira que eu vou conseguir fazer com que a musculação entre de uma maneira eficiente nesse processo de emagrecimento. É preciso ter um trabalho muito bem direcionado no sentido de planejamento de treino para que eu possa, de uma maneira progressiva, fazer com que o aluno tenha uma resposta boa de emagrecimento com a musculação. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é a individualidade biológica de cada aluno. Então, cada aluno tem o seu processo, tem o seu rendimento. A gente precisa analisar o dia a dia do aluno, precisa analisar o nível de estresse, a profissão e, a partir disso, montar todo o esquema dele e todo o planejamento dele de acordo com as necessidades dele. E de uma maneira progressiva. Eu colocar um treino para uma pessoa igual a um treino para outra pessoa, ou pegar um treino de internet e copiar um treino, ou copiar um treino de um colega, não é dessa maneira que eu vou conseguir fazer com que a musculação seja uma ferramenta boa para o emagrecimento. É preciso um planejamento adequado, um planejamento progressivo, ou seja, eu conhecendo a rotina da pessoa, conhecendo qual o nível de estresse dela, a profissão, o trabalho, a maneira com que ela se alimenta,
eu vou prescrever esse treino de uma maneira em que eu consiga ter começo, meio e fim, que eu consiga fazer com que ela vá progredindo durante um certo tempo, para no final desse processo eu conseguir transformar toda a porcentagem de gordura do corpo dela em musculatura. Através desse processo de troca de porcentagem de gordura por musculatura que eu começo a entrar no processo de emagrecimento. De que forma eu consigo fazer isso? Periodizando o treino, entrando em um processo de periodização. Então não adianta a pessoa querer usar a musculação como ferramenta para o emagrecimento, fazendo um trabalho básico. Eu vou 2 vezes por semana na musculação, vou fazer alguma coisa mais ou menos, vou emagrecer. Não é por aí. Então é um processo todo elaborado, onde a pessoa começa nas primeiras semanas com um trabalho mais brando. A partir do momento que ela vai adquirindo mais força, a gente começa a apertar com um trabalho um pouquinho mais intenso, terminando o processo com um trabalho bem mais forte, onde ela consegue levantar mais peso, onde ela consegue usar mais cargas, aí é onde ela consegue mudar todo o processo de gordura e musculatura do corpo. Meu nome é Mônica, tenho 47 anos, sou perita judicial contábil, uma vida super estressante, corrida. E para falar um pouquinho do meu emagrecimento, foram mais de 5 anos a luta com endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, tudo que pode se imaginar, até que conheci a Suyan e ela me propôs uma academia com musculação, coisa que eu nunca tinha feito, porque até eu tinha um preconceito, emagrecer com musculação, para mim era um pouco diferente. Aí foi quando eu decidi que eu ia entrar nessa. Eu já tinha tentado de tudo, então vamos tentar mais esse projeto da Suyan. E aí foram 10 meses, em 10 meses, aliás, eu emagreci 18 quilos, com muito equilíbrio, foco, claro, mas o que fez a diferença foi a musculação. No começo da minha consultoria, o treino era aeróbio e com musculação, depois intenso, de todos os dias, de segunda a sábado. Depois ela foi diminuindo o aeróbio, fazendo a musculação, mas dividiu por grupos musculares. Então, hoje eu faço musculação de segunda, terça, quinta e sexta. Mudou muito minha vida em termos de alimentação, rotina, em termos de trabalho, mudou tudo. Os resultados de um treinamento de força, eles vão depender de vários fatores. Então, eu não tenho como fazer alguma coisa mais ou menos. Quais são esses fatores que vão fazer o sucesso ou não do treinamento de força para o emagrecimento? Então, é a gente lidar com as variáveis como intensidade de treino, a carga a ser usada, intervalo de recuperação da musculatura, toda a parte de schedule do que eu vou fazer semanalmente, divisão de grupamento muscular, tempo de intervalo entre uma série e outra, que tipos de séries eu vou usar, em qual momento eu vou usar, em qual momento que o aluno está para usar cada tipo de processo de treinamento. Todos esses fatores bem organizados que vão levar ao sucesso do treinamento de força para o objetivo final, que é o emagrecimento, ou o insucesso do treinamento de força. Pessoas que chegam e falam, estou fazendo e não estou conseguindo resultado nenhum. Então, para isso que a gente entra com toda essa organização que se chama periodização. O que é a periodização? É o que eu venho trabalhando com meus alunos há muito tempo e é o que faz os resultados ficarem mais concretos. Nada mais é do que dividir o treino em ciclos, tá? Ciclos de tempo. Eu trabalho mais ou menos com um aluno comum. Tem a periodização que é usada para o atleta, muito usada. Sem a periodização, um atleta ele não chega em lugar nenhum, porque através da periodização e dos ciclos que entram, que são as divisões de momentos durante esse treino, onde eu vou levar em conta no processo do atleta a data de competição do atleta, a data em que ele deve treinar mais intenso, o pré-competição, onde a gente deve maneirar no treinamento. Então, tudo isso entra nesse processo organizacional que é a periodização. O
que eu faço para adequar isso para um aluno comum, um aluno de academia, um aluno que me procura e que quer resultado? Com certeza eu vou usar a periodização para esse aluno também. Não é porque ele não é um atleta que eu não vou periodizar o treino. Que eu vou prescrever um treino de musculação e ele vai ficar com um treino igual por 2 meses. Não, para eu ter um resultado bom em termos de emagrecimento, eu preciso trabalhar de uma maneira super certa em relação às semanas de treino. Como que eu vou periodizar esse treino semanalmente? Então eu costumo dividir para o aluno comum a fase inicial, a fase intermediária, a fase final do processo, onde no final eu uso as metodologias de treino um pouco mais intensas, como um método de pirâmide, um método de exaustão. Aí tudo isso eu vou adequar de acordo com o nível de treinamento do aluno. É lógico que um aluno que nunca fez musculação, ele vai começar com um período maior de adaptação. Mas também não vou deixar esse aluno por tanto tempo nesse período onde eu vou desmotivar o aluno. No meio do processo eu já posso ir introduzindo alguma coisa mais avançada. Eu não preciso introduzir um método tão avançado, mas eu posso aí trabalhar com as variáveis, como um pouquinho mais de carga, intervalo de recuperação menor. Isso já mexe nas variáveis e já tira o corpo do conforto. Por que é tão difícil a gente não ter resultado? O corpo ele entra muito em equilíbrio, o que chamamos de homeostase. Então, eu estou trabalhando com o indivíduo, aí ele dá a resposta durante as primeiras semanas, depois chega num ponto em que vai estagnar. Aí o aluno chega e fala, não vejo mais resposta, não muda mais, não estou mais emagrecendo. Aí que entra o processo de ter feeling para saber que aquele momento é o momento de dar um choque no corpo, para ele voltar a responder e sair do equilíbrio. Porque quando o corpo entra em equilíbrio, eu já não tenho mais resposta dele. Então a gente já muda aí de novo todas essas variáveis, mexendo com as variáveis da periodização, é onde eu consigo ir afinando, é onde eu consigo ter a resposta do corpo mais rápida. Aí passou mais 2, 3 semanas, o corpo entra em equilíbrio de novo. Aí a gente entra com um processo um pouquinho mais avançado, aperta um pouco mais, aumenta a carga, diminui o intervalo, aumenta o volume de treino. E aí no final do processo, a gente já consegue ver um resultado maior em relação à musculação e emagrecimento. Porque aí a gente já vai trocando toda a parte de gordura por músculo. A gente já vai mexendo com o metabolismo do corpo. Isso é super importante. Outro fator, assim, difícil de ser trabalhado é que quanto mais treinado o indivíduo mais difícil é eu conseguir ter resposta do corpo dele. Porque aí ele se adapta ainda mais rápido do que o indivíduo comum. Então, quanto mais treinado, mais incentivo o corpo tem que ter para poder responder. Então, para vocês terem a noção do quanto é importante eu ter um trabalho periodizado, direcionado, bem estudado para cada tipo de aluno. E eu venho fazendo isso há muito tempo e através de todo esse processo organizacional, eu tenho assim respostas incríveis de alunos que vêm emagrecendo cada vez mais com todo esse trabalho de periodização na musculação, com um trabalho seguido de um aeróbio, com uma dieta bem direcionada. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é um treinamento avançado e em qual momento eu estou agora numa periodização da minha aluna Letícia, tá? Minha aluna Letícia é uma aluna já avançada, que treina há muito tempo e ela está num momento de treino, um momento forte de treino, onde eu vou usar para ela um método que chama Super Série, tá? A Super Série é um trabalho são vários exercícios sem intervalo para o mesmo grupamento muscular. No caso aqui eu estou trabalhando perna, que é um grupamento grande, que vai ajudar na parte de processo de emagrecimento, porque a parte metabólica aí, de todo o corpo para manutenção da musculatura aí é mais acelerada. Então nós vamos trabalhar com o grupo muscular, com a perna, principalmente quadríceps aqui. Então vamos lá, Lê, a gente vai sair do agachamento, ela vai fazer repetições até cansar, vamos trabalhar em séries de 15 a 20. Vamos lá, Lê, o agachamento, vamos trabalhar até 15, 4, 5, 6, 7, 8. Então a Lê saiu do agachamento,
sem intervalo, já veio para o leg extension, que vai trabalhar também o quadríceps, e ela vai mais ou menos até 15 repetições também, porque aí de uma série para outra a gente não dá intervalo. Eu vou terminar as 15 aqui com ela e ainda vou dar um up aqui, porque ela é muito adaptada ao treino. Terminando as 15 eu diminuo a carga e vou mais um pouquinho mais a exaustão com a musculatura dela, para poder depois passar para um outro exercício, para o mesmo grupamento muscular. Vamos lá, Lê. Até 15. 2, mantendo a contração do músculo. 3, 4, 5, 6, 7, mantém, 8, 9, 10, vai, mais 5. 5, 4, 3, 2, 1, aí, agora eu diminuo um pouquinho essa carga e a Lê continua. Difícil, é sofrido o treino, mas é um momento que eu preciso dar esse incentivo maior para poder ter a resposta do treino dela. Aqui ela vai até não aguentar mais. Vamos lá, Lê. Eu noto no aluno em que momento ele vai falhar aqui a musculatura. Aí. Muito bom, Lê, força. Já estou vendo cansaço, então a gente já vai quase que terminando. Aí, pode parar, deu. E agora a gente veio para o leg press, que também é um exercício super bom para quadríceps. Dependendo da posição da perna ou isquiotibial, aqui a gente está trabalhando mais quadríceps. Vamos lá, Lê, vamos fazer sem parar. Então eu saí daquele movimento e já vim para esse direto, sem intervalo. Vamos até 15. 5, 6, 7, 8, usa bastante amplitude do movimento, que isso é super importante, é uma variável importante. 10, 11, 12, 13, 14, 15, agora dá uma paradinha, eu mudo a carga, diminuo um pouquinho a carga. Aí sem intervalo, vamos até a exaustão da musculatura, até não aguentar mais. Vai embora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai embora que dá. 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu vou chegar até 20, 4, 3, 2, deu. Então, voltando ao processo todo, essa é uma das variáveis da periodização do treino. A Lê é uma aluna que já está comigo há muito tempo, uma aluna avançada, então eu preciso desses recursos para fazer com que o corpo dela continue a me dando resposta, porque ela está muito adaptada ao treino. Então chega um momento, ou uma semana, ou 2 semanas de treino, onde eu vou inserir alguns processos de treinamento um pouco mais intensos, como é o caso no dela, que eu escolhi uma super série que vai trabalhar sem intervalo em 4 ou 3 exercícios para o mesmo grupo. E aí eu incremento um pouquinho mais ainda na outra semana, onde além de usar a super série, eu uso além dela, eu ainda uso a exaustão, onde eu levo o músculo à fadiga total. Para isso, depois de usar isso também, a gente tem que levar em conta o processo de descanso da musculatura, porque é a partir do processo de descanso da musculatura que eu vou adquirir também a massa magra. Se eu usei um treino assim com a Lê hoje e amanhã eu vou lá e treino perna de novo, é terrível para o resultado depois de treino, para eu ter a musculação como um processo de emagrecimento, porque eu preciso do descanso da musculatura para a musculatura poder depois se desenvolver, crescer, para eu poder começar a fazer essa troca de gordura por músculo. É aí que entra todo o processo super importante de um treino bem direcionado na musculação, de um treino totalmente periodizado, para eu conseguir ter resultados expressivos no emagrecimento. Voltando à questão inicial, de que maneira a musculação emagrece? Então a resposta é: a musculação emagrece sim, e de que maneira ela emagrece? A partir do momento em que eu periodizo um treino e tenho um treinamento constante e consiga, com um período de curto a médio prazo,
a troca de porcentagem de gordura do corpo do aluno por musculatura através de um trabalho bem direcionado de força, a partir do momento em que eu faço essa troca, eu aumento o metabolismo basal do corpo do aluno. O que é o metabolismo basal? O metabolismo é toda a parte de funcionamento do corpo para poder suprir todas as necessidades fisiológicas dele. Aumentando o metabolismo basal do corpo, eu aumento o gasto calórico desse aluno até no repouso. Então a musculação emagrece sim, aumentando o metabolismo basal do aluno, aumentando a taxa metabólica de repouso também. Então quer dizer que o aluno, quando tem mais músculo no corpo, o corpo dele trabalha de uma maneira mais acelerada para poder manter todas as funções diárias do corpo. Então eu queimo a caloria não no momento em que eu estou fazendo a musculação, mas eu consigo ter essa queima em todo o processo do dia inteiro. Após uma sessão de musculação, e o aluno já vem fazendo há um tempo, já tem uma quantidade de massa magra boa, após uma sessão de musculação ele continua queimando, gastando caloria por causa da parte metabólica do corpo. E não só naquele momento em que ele fez a atividade. Ele consegue ter um gasto calórico durante todo o dia inteiro. Inclusive, no momento de sono também, quando a gente tem uma quantidade maior de músculo no corpo, a gente também continua no processo de gasto calórico. Então há um aumento da taxa metabólica de repouso, há um aumento da taxa metabólica basal, havendo um aumento também na temperatura basal do corpo, e com todo esse processo a gente consegue fazer com que o corpo se mantenha mais magro, porque o corpo, para poder conseguir manter a massa magra, que é o músculo, ele trabalha de uma forma muito mais acelerada do que para manter a gordura. Então, vamos falar de uma maneira mais simples. É bem mais custoso para o corpo manter a massa magra, que é o músculo, do que manter a gordura. Então, o corpo trabalha bem mais para manter essa massa magra. Consequentemente, o corpo consegue, trabalhando dessa maneira acelerada, gastar caloria no repouso, gastar caloria durante o sono e não só no momento em que eu estou fazendo o trabalho, como é o caso do aeróbio. Então, vários alunos chegam para mim e falam: eu me mato de fazer aeróbio, faço aeróbio todos os dias e não emagreço. Com certeza não vai emagrecer, vai até emagrecer, mas até vai ficar escravo do que comer. Eu vou comer direito, eu vou estar magro, e se eu não comer direito e se não fizer aeróbio, eu vou voltar a engordar. Com certeza, eu tenho que ter uma dieta bem direcionada, mas depender só de um aeróbio para emagrecer é muito frustrante, porque aí eu entro no efeito sanfona. O dia que eu me matei de fazer o aeróbio, eu estou tendo lá o gasto calórico dele e aí eu estou me sentindo mais fina. No momento em que eu não faço, se eu não tenho músculo no corpo, eu vou engordar de novo. Então não tem aquela manutenção. E qual que é o meu conselho para uma pessoa que quer ficar magra e quer se manter magra? Meu trabalho é todo focado como base, um trabalho de força bem direcionado e periodizado, assim eu consigo, com um período de tempo um pouco maior, fazer essa troca de porcentagem de gordura por músculo. Após esse trabalho de força, a gente sempre entra, lógico, com aeróbio, e eu costumo usar muito HIIT, alta intensidade, curta duração após o trabalho de força. O aeróbio ajuda bastante aí, e uma dieta bem direcionada. Fazendo isso, com o passar do tempo, eu vou tendo cada vez mais resposta nessa troca de gordura, porcentagem alta de gordura por músculo. E conseguindo isso do meu aluno, eu consigo não só emagrecer o aluno, pelo metabolismo dele estar mais acelerado, como manter esse emagrecimento por um tempo maior ou manter esse emagrecimento para sempre. Porque aí o corpo aprendeu a trabalhar de uma maneira mais acelerada, está trabalhando acelerado, está conseguindo queimar gordura até no repouso e não volta a ter o efeito sanfona. Muita gente reclama em sair de férias, entrei de férias, comi um monte e engordei. Se você consegue ter uma porcentagem boa de músculo no corpo e descer essa porcentagem de gordura,
Você, é lógico, saiu da rotina, não vai comer direito, você vai engordar sim, mas se você tem uma quantidade boa de músculo no corpo, uma porcentagem baixa de gordura, isso vai levar mais tempo para acontecer, porque seu metabolismo já é mais acelerado. Então, o meu conselho, se você não quer se frustrar, se você quer um resultado concreto de emagrecimento, o melhor caminho é fazer essa troca de gordura por músculo com um trabalho bem direcionado de musculação, seguidos de um trabalho aeróbio, que não precisa ser de tantas horas, tá? E seguidos de uma dieta. Então, em vez da gente pensar só em vou queimar caloria, ficar escravo de comi, vou me matar na esteira, comi, vou me matar no transporte. Não, não é por aí. Vamos fazer o corpo trabalhar de uma maneira diferente, de uma forma mais acelerada, trazendo para ele mais músculo do que gordura, com um processo de periodização bem direcionado. E é lógico, não é de um dia para o outro. Durante um processo de tempo, vou trocar, vou fazer com que essa porcentagem de gordura vá baixando, vou conseguindo ter mais músculo no corpo, vou ativar esse meu metabolismo de repouso, vou ativar esse meu metabolismo basal, vou entrar com a minha dieta, vou entrar com meus cardios, aí é sucesso na certa. Só que tudo tem que ser feito de uma maneira bem estudada, por um profissional bem especializado, lembrando que cada caso é um caso, e não usar a receita de bolo. Então, eu sou fã mesmo do trabalho de força para o emagrecimento, eu tenho resultados concretos no meu dia a dia de trabalho, são mais de 15 anos de trabalho e já consegui mudar toda a história de uma pessoa que batalhou muito, buscou tudo, remédios e nunca conseguia emagrecer, e aí inserindo todo um trabalho muscular bacana, fazendo ela mudar essa visão de ficar escravo do aeróbio, ter preconceito com o trabalho de força. Eu consegui histórias incríveis nesse processo todo, trabalhando com o metabolismo basal do corpo, trabalhando com um gasto calórico maior nesse sentido. Então, aconselho, acho que todos deveriam seguir por esse caminho, além de ser um caminho saudável, é um caminho efetivo em que o corpo trabalha da maneira correta e aprende a trabalhar e se mantém magro por mais tempo. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 21 anos, eu estou entrando na 4ª consultoria com a Suyan e assim, eu sempre fiz 1 milhão de regimes, eu já sempre me alimentei muito bem, eu venho de uma família que o esporte sempre estava incluído na rotina de todo mundo. Eu já fiz uma série de regimes, sempre pratiquei esporte, então não foi uma mudança muito radical, mas o diferencial realmente é a forma que você pratica o exercício, a intensidade, o tempo. Então, eu nunca tinha acreditado que eu podia emagrecer fazendo a musculação com aeróbico. Eu sempre fiz muito aeróbico para tentar perder peso e acreditava que a musculação era só para ganhar massa. Então foi com a Suyan que eu aprendi, alinhei a musculação com o aeróbico e isso fez perder um peso e além disso mudou muito o corpo. Então eu acho que além de você emagrecer, eu consegui definir os músculos que eu queria, que era o meu foco principal desde o começo. Sobre a rotina alimentar, não é fácil, tem que ter muita disciplina, porque eu trabalho das 10 às 7, estudo das 7h30 às 11, então assim, malho bem de manhãzinha, tem que se programar. E isso eu aprendi com a Suyan, porque se você não tiver uma rotina, se você não se programar, não organizar tudo antes, não tem como você seguir uma dieta, você vai acabar saindo da linha. Então, aprendi com a Suyan a ser mais regrada, a me organizar para não ter nenhum imprevisto e para poder cumprir as minhas metas. Concluímos então que a musculação emagrece sim, através de vários fatores, como o aumento da massa magra do corpo, consequentemente vai haver com isso um aumento do metabolismo do corpo, um aumento do metabolismo basal, ou seja, o corpo vai trabalhar de uma forma mais acelerada para a manutenção de toda a massa muscular, trabalhando dessa maneira com um gasto calórico maior até no repouso, tá? E não só durante o exercício. O trabalho de manutenção do músculo é mais custoso para o corpo do que o trabalho de manutenção da gordura.
É por aí que entra o processo de emagrecimento, fazendo com que o corpo trabalhe de uma maneira mais acelerada e queime caloria durante todo o período do dia, não só após o trabalho, como é o caso do trabalho aeróbico. Fascinada por todo esse trabalho de força que eu venho trabalhando já há muito tempo e tendo esses resultados incríveis, eu desenvolvi também um planejamento de treino para mulheres, para glúteo. Como eu vinha muito descontente também com o trabalho da ginástica, que era aquela coisa mais sem planejamento, eu não tinha o começo, meio e fim, que eu tanto falo que é importante, e um trabalho com uma sobrecarga que não fazia tanta diferença. Eu comecei a colocar no chão todo o processo de treinamento de força e metodologia de força e adaptei para a musculatura de glúteo. E consegui patentear, consegui fazer com que isso virasse um método de treinamento. Então, em primeira mão para vocês, em breve será lançado o meu aplicativo GluteSculpt, que são as videoaulas e também todas periodizadas com metodologia de treino de força para glúteo, usando todas essas variáveis. E super bacana porque eu tenho levantamentos de antes e depois, de medidas da musculatura, onde eu trabalhei a variável que como com tornozeleira a gente não consegue usar tanta sobrecarga e por causa de segurança da lombar, posicionamento de chão, eu consegui ter resultados a partir do momento em que eu periodizei os treinos. Eu usei não só a carga como variável, mas eu usei contagem como variável, tempo de intervalo como variável. Então, aí nesse meu método a gente pode notar também que você trabalhar com as variáveis de treinamento pode tornar um treinamento muito eficiente, sim, mesmo com as limitações dele. Eu peço para vocês continuarem acompanhando todo o meu trabalho, porque vai ser super interessante e é um método totalmente voltado à força também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a NutriFit Week pelo convite. Realmente estou muito feliz de estar aqui, estar do lado de nomes super importantes no meio. Achei uma iniciativa maravilhosa, onde as pessoas passam a ter mais instrução e isso que é importante. Então tenho só que agradecer, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado a todos. Se quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um Instagram super informativo, eu prezo muito pela qualidade do que eu posto e pela qualidade técnica das postagens de treino. E eu tenho uma fanpage também, onde eu posto bastante coisa interessante, que é Suyan Sowen. Agora também está em fase de acabamento, toda a parte da minha plataforma de site, é uma inovação. Vai ser uma ferramenta muito importante para todos os meus clientes de consultoria, onde vão poder, através desse site, ter muita informação em qualquer lugar que estiver ou dentro do país ou fora do país, porque no momento eu consigo atender o Brasil todo, mas eu quero ainda uma qualidade até maior do meu trabalho e uma ferramenta melhor de trabalho, que vai ser esse site, onde o aluno vai poder ter uma senha e acessar vários pontos, acessar várias dúvidas de exercício. E muito obrigado pelo prestígio, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês.